Direita, esquerda, comunismo, socialismo, Estado mínimo, Estado social. Esses termos têm sido utilizados constantemente pela imprensa, principalmente para confundir você. Então, a finalidade desse vídeo é clarear um pouco o significado de cada um desses termos e fazer o uso do conhecimento contra a corrupção. Enfim, eu vou começar contextualizando a ideia de comunismo, porque o comunismo tem sido constantemente utilizado com aquela ideia de amedrontar a população. A mídia utiliza o termo comunismo querendo dizer que um governo vai entrar no poder e vai tomar tudo aquilo que aquela pessoa honesta, trabalhadora produziu durante a vida para distribuir para aquele fulano de tal lá que não trabalha e ficou a vida inteira enrolando. Enfim, esse tipo de política realmente tentaram implementar esse tipo de política na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tentaram implementar na América, a gente tem um exemplo em Cuba, isso não funcionou. Então é muito claro que ninguém vai tentar colocar o comunismo à tona de novo. O comunismo era um movimento sim de esquerda, é o que a gente diz extrema esquerda, que não funcionou e nenhum governo realmente propõe o comunismo puro. Então eu passo para o socialismo. E para assustar você, eu vou dar algum exemplo de países que são socialistas. Um dos maiores socialistas do mundo são os Estados Unidos. Sim, os maiores pregadores do capitalismo são socialistas. Um outro exemplo de países socialistas são os países da Europa. A Inglaterra, por exemplo, é um dos maiores exemplos de países socialistas. A Inglaterra tem um dos melhores sistemas de saúde do mundo e tem uma política de distribuição de renda muito boa. Então, contextualizando o socialismo é aquela política em que os milionários ajudam, através de redistribuição de renda, aquelas pessoas menos favorecidas. E como é que essa renda acontece? A mídia deve ter tentado te convencer que a ideia do socialismo é tomar o dinheiro de alguns para distribuir em forma de bolsas e em forma, por exemplo, de Bolsa Família. Bom, não é bem isso. É com o dinheiro do socialismo que o governo implementa medidas como saúde pública, educação pública, sim, escola, esporte, lazer, praças públicas, tudo isso vem do dinheiro do socialismo. Porque enquanto você, que provavelmente está me assistindo, ganha um salário reduzido de alguns R$1.000, existem famílias no Brasil que ganham milhões de reais. E são essas famílias que suportam o socialismo. Então, a gente pensa, se o socialismo é uma forma de distribuir renda, por que tem gente que vai contra o socialismo e transforma o socialismo numa espécie de comunismo para te assustar? É porque alguém paga esse preço. Sim, as famílias milionárias que controlam as televisões são as que pagam o preço do socialismo. Enquanto às vezes você paga por mês R$200 de imposto, eles pagam 200 mil ou até 2 milhões, enfim, são valores absurdos que fazem sentido para eles comprar a mídia para te convencer que um país socialista é um país comunista. Então, por último, eu vou falar sobre o capitalismo, porque então você para pensar, peraí, se os Estados Unidos é socialista, se a Europa é socialista, será que existe algum país nesse mundo que é capitalista? Sim, existe. Eu vou dar um exemplo de um país capitalista, porque esse país capitalista lembra muito o Brasil na realidade de hoje. A Nigéria. A Nigéria é um país onde a educação é muito ruim, a saúde pública praticamente não existe e a polícia paga para os milionários. Ou seja, não tem segurança pública. A Nigéria, há uns anos atrás, encontrou petróleo. Algumas famílias utilizaram a mídia para tomar o governo, convencendo a população que ela tinha que tirar aquele governo do poder, convenceram a população, tiraram o governo do poder, venderam o petróleo e hoje um pequeno número de famílias controla o petróleo da Nigéria. Então, existe sim capitalismo. São aqueles países que têm a maior desigualdade social e o resultado do capitalismo extremo, como acontece na Nigéria, são epidemias, alta criminalidade e uma condição social deplorável. Enfim, quando você suporta o capitalismo puro, você, na verdade, está trabalhando para uma minoria muito pequena da população, porque se você está me assistindo aqui no Facebook, certamente você não faz parte dos capitalistas, você faz parte dos socialistas que imaginam que são capitalistas. Enfim, compartilhe esse vídeo, porque, afinal de contas, eu acho que a melhor arma contra a corrupção é a educação.